Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta agora para a terceira aula. Muito importante essa aula. Nós iremos ver como é que a igreja ela decidiu sair do casulo. Ela decidiu abrir a tampa da panelinha, certo? E sair para pregar o evangelho em outros locais. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos fazer oração para essa aula aqui. Você veio de paraquedas? Este é meu canal do YouTube. Participe aí. Veja o playlist e assista a aula anterior e também pode assistir do ano passado. Escola Missionária, que tem dicas muito boas de como fazer uma visitação, como fazer a classe bíblica, dupla missionária, como participar, como conseguir interessados. Obrigado, Senhor, por este momento. Venha nos abençoar nesta aula, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. É, às vezes o microfone corta é quando eu faço isso aqui, a transição, ok? Então vamos falar aqui dessa aula que é muito importante sobre o desenvolvimento da, do conceito da missão dos Adventistas do sétimo dia, na parte da missão centrífuga de sair dos Estados Unidos, né? Acho que alguns entenderam o que é centrípeta, o que é centrífuga, não é? Deixa eu ver se ele vai aqui, travou aqui. Então, quais são as limitações teológicas para o desenvolvimento do conceito de uma missão mundial? Então, teve exatamente aqui, como é uma aula, a gente vai revisando um pouco o anterior, né? Eles tiveram dificuldade para pregar o evangelho para as outras pessoas que acreditavam que só aqueles que participaram do movimento adventista, na verdade, adventista não, milerita, é que eles estavam com a porta da graça aberta para eles. Os demais tinha sido fechada a porta da graça, né? E isso, com certeza, para alguns era pavoroso. A pessoa recebia a pregação dizendo que a porta da graça, da salvação tinha sido fechada para ela. Imagina o impacto negativo na mente dessa pessoa, né? E aí, com o desenvolver dos anos, passou-se décadas para que a igreja adventista saísse do movimento milerita e organizasse a própria igreja mesmo. Em 1863 já estava madura a maioria das doutrinas, mas até lá ainda, pessoal, estava desenvolvendo, porque os pastores não comiam carne de porco ainda, viu? O pessoal comia carne de porco, era normal comer porco, comer qualquer tipo de peixe, se com pele, sem pele, com escama, sem escama. Então foi desenvolvendo. Nós que entramos na igreja adventista através do estudo bíblico ou de nossos pais, já encontramos a doutrina pronta, mas para eles foi assim uma guerra forte. Mas eles conseguiram, tá certo? Então vamos ver aqui o que que atrapalhava assim o evangelho de crescer mais e mais. Eu a data aqui de 1853 que Tiago White escreveu a declaração aqui, ó. A obra dos missionários cristãos em geral e das publicações adventistas em particular era considerado suficiente. Então eles achavam que já estava o suficiente a pregação do evangelho. E inclusive com essa descrição aqui da revista adventista, esta revista aqui já dizia isso, baseado na tradução da Bíblia, que a Bíblia já tinha sido traduzida em várias línguas do mundo, já era o suficiente para pregar o evangelho sem precisar sair da igreja, certo? Dos Estados Unidos da época. Ó, a circulação das escrituras em tantas línguas e dialetos diferentes durante o último meio século e os missionários enviados a todas as nações do globo são suficientes para dar cumprimento ao texto. Os líderes de todas as sociedades missionárias nos dizem que não há uma nação na terra na qual o evangelho não tenha sido pregado. Então, eles acreditavam, porque o pessoal veio da perseguição que houve contra os protestantes na Europa, eles foram para os Estados Unidos, né? Muitos foram para os Estados Unidos quando houve a perseguição é, é, no mundo evangélico, tá certo? Então, de lá dos Estados Unidos, saiu muitos evangélicos também pregando em outros lugares. Então, eles acreditavam que já estava tudo ok, tinha tudo resolvido. Mas não, de maneira nenhuma. Tinha parte aí importantíssima para eles fazer.
Quero colocar esse slide aqui, essa limitação aqui, ó. A ideia de que todo mundo estava representado pelos imigrantes dos Estados Unidos. Era, mas é muito bonito. Ora, como os Estados Unidos recebem as pessoas de todos os lugares, então a gente já pregou para elas, quem aceitou, ok, quem não aceitou, olha, lavei minhas mãos, Pilatos aqui, ó, lavei minhas mãos, não precisa pregar o evangelho. Olha, o evangelho, lá em livro de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz que deve ser pregado a toda criatura. Não é uma representação das criaturas. Não é para o representante de alguma clã, de alguma tribo, de alguma nação. Não. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. E lá na palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será o quê? Salvo. E quem não crê é a palavra mais pesada que eu acho na Bíblia, irmãos. Quem não crê será condenado. Então, mas nós temos que pregar para a pessoa individual. E Deus ele vai usar vários meios hoje, como ele sempre usou os meios da época. Então Deus vai usar a internet, Deus vai usar você. Olha, gente, observe como eu estou parecendo um crente. Se eu tivesse aqui com a camisetinha regata aqui, ó. Não é pecado você ter a camisetinha regata, não. Você vai para a praia. Você pode ir com a camisetinha regata, tá certo? Mas você andar assim, mal vestido, você ser um homem mal vestido. As mulheres andar com shortinho assim, lá em cima. Andar, minha irmã, nós pregamos o evangelho pelo nosso estilo de vida. Ah, tu tá na praia? Tudo bem você usar o shortinho. Mas você vai num banco, usar um shortinho, uma roupa decotada apresentando aqui a entrada dos seios. Minha irmã, vocês homens também, irmão, usam uma roupa coladinha de barra assim, querem mostrar a musculatura do tórax, né? Outros querem mostrar a barriguinha, né? Então nós temos que ser a mensagem de Deus. Ah, pastor, nós falamos besteira, a gente faz besteira, mas não é obrigado a gente fazer besteira e falar besteira todo o tempo, não. Nós temos que ser a mensagem de Deus, irmãos. Ah, o irmão não vai. Às vezes o irmão não vai porque ele sabe de alguma coisa sua. Mas não vai para a igreja. Algum mau testemunho meu ou seu. Meu mesmo. Né? Eu também já dei mau testemunho. Você pensa que eu não erro? Eu erro também. Então, eles tinham chegado à conclusão de que, como todos já estavam lá, os imigrantes lá, a representação, acabou. Não, senhor. Aí Deus só colocou, não, Jesus ia de aldeia em aldeia. Olha aqui, ó. Olha só, em 1859, quase próximo da igreja ser organizada, que só foi em 1863, olha isso para prova, quando a igreja adventista ela foi organizada de maneira oficial, ela foi organizada no ano de 1863. O dia, o mês eu dispenso, mas o ano você tem que saber. A partir daí que começou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de maneira oficial, da qual eu e você fazemos parte, e você pode fazer parte se você não fizer. Em 1859, ante uma pergunta, a mensagem adventista está sendo proclamada fora dos Estados Unidos? Aí está aqui a revista respondendo. Não temos informação de que a mensagem do terceiro anjo está sendo proclamada em algum país fora do nosso. Se bem que, talvez, não fora necessário cumprir Apocalipse 10:11, já que nossa própria terra está composta de pessoas vindas de quase todas as nações. O que que diz aqui? Apocalipse 10. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 10, verso 11. Ele falou: não precisa cumprir o que está escrito em Apocalipse 10, 11, não, porque já está a representação daqui. Apocalipse, capítulo 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Ou seja, profetize que vá lá pregar outras nações, povos, línguas. Não, já está todo mundo aqui, ó, representando as nações, povos, línguas. Não precisa de pregar em outro lugar, não. Eles estavam totalmente errados. E o Espírito Santo,
Ele diz quando a gente está errado. Ele fala para a gente. Fala ou não fala? O Espírito Santo diz para você quando você está errado, irmão. Ele fala para mim que eu tenho o Espírito Santo, você também tem o Espírito Santo. Ele está aqui na tua cabeça, aqui, ó, dizendo que é para você fazer o certo. E quando você faz o errado, ele diz. Então o Espírito Santo também fala. Ele fala com você, certo? 8 anos depois, só em 1867, que eles começaram a planejar quem iria, quem nós iremos enviar. Quem poderia duvidar de nosso país ocupar o lugar primordial da história? Em que outra terra poderia a proclamação da verdade alcançar uma vez tantos povos, nações e línguas? Gente, cada parte civilizada do globo pode ser encontrada aqui, estabelecida de forma parte integral de nossa população. Então, eles falavam isso aqui numa pesquisa. O que é uma pesquisa? Uma pesquisa que sai de opinião pública. Tem 100 pessoas, eles entrevistam duas ou três, e baseada nas perguntas daquelas duas ou três, está representando o todo. Então, era isso aqui. Aqueles que estão nos Estados Unidos representavam as pessoas, todo mundo, mas não era assim. Isso aí era errado. Então, observe que em 67 eles tinham essa mentalidade, em 60, ó, 1860. Os principais esforços para alcançar a população mundial foram feitos. Então, entre, estão entre os imigrantes, ó, estão entre os imigrantes. Isto ocorreu até o fim da década de 60. Então, em 67, eles não precisam. Então, ele ainda estava entrando na década de 70, resistindo. Sabe quando eles caíram para poder fazer de fato a pregação do evangelho fora só em 1874. Aqui, ó, a data, ó. Isso aqui vai cair na prova, viu, gente? Qual foi a data e quem foi o primeiro missionário que saiu da igreja adventista lá dos Estados Unidos, e foi para outras nações? Quem foi? Foi esse aqui, ó, J. N. Andrews. E hoje tem uma universidade em homenagem a ele. E foi no ano 10 de outubro de 1844. Foi quando ele partiu dos Estados Unidos para ir para a região da Suíça, onde ele ajudou a fundar a igreja em Basileia, etc. Então, demorou, olha, gente, 1844 foi um desapontamento. Aí você observa 44, 54, 64, 74. 30 anos após o desapontamento, a igreja estava madura para enviar missionários. Hoje nós temos missionários em vários lugares, como por exemplo o pastor Léo Lins, ele está em Portugal, né? Ele fez a tese de conclusão de curso comigo. Tem o pastor Yuri Gramacho, ele está no Japão, ele está no Japão pregando o evangelho lá, né? Então tem alguns que têm são comissionados para ir para outros lugares, né? Outros lugares. Por exemplo, o Fábio, que era o tesoureiro daqui, ele foi chamado para ser tesoureiro lá no Equador, tá certo? Então a igreja, ela demorou demais em enviar os missionários, entender que a obra não era só salvar os que estavam nos Estados Unidos, não. Está além. Exatamente 30 anos depois, dia 22 de outubro de 74, ali apareceu no dia 10 de outubro, né? Então, tá 10 dias. J. N. Andrews escreveu suas primeiras declarações na Europa. Ah, certo, ele está no dia 10 e no dia 22 ele já estava lá escrevendo. Haviam passado 3 décadas até que se produzisse um completo desenvolvimento do conceito de missão mundial entre os adventistas. 3 décadas. Eita, ó, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Não é para vocês ficarem escandalizados, não, tá bom? Nós aqui que somos aqui da região norte e nordeste, em termos de escola, em termos de adventismo forte, de pessoas que têm muitos estudos doutrinários assim fortes da igreja. A região sul do Brasil ela é muito mais forte. Lá eles estão décadas na frente, certo? Décadas na frente. Olha, vai ter aí a escola de líderes, feita pela divisão sul-americana, treinamento para a liderança da igreja, feita pela divisão sul-americana.
A missão nos deu 7 vagas, mas podia ter mais. Sabe quantas pessoas vão participar? Só 4. Só 4 pessoas aqui no nosso distrito. Só 4. Veja que lá na região sul, eles não têm só mais dinheiro, mas eles têm um conhecimento teológico mais forte do que nós. Às vezes o irmão tem a lição da escola sabatina, não estuda, ou não entendeu o que estudou. Pior é isso, ele nem não entendeu o que estudou. Aí nós temos que doutrinar os nossos filhos para essa geração vir forte. Como nós temos muitos jovens no nosso distrito, estudem, jovem, a palavra de Deus, para que a nossa igreja seja forte. Depende de você estudar a palavra de Deus. Amém? Deus encomendou aos adventistas do sétimo dia uma obra de imensa magnitude e vasta importância. É dar a demonstração ao mundo acerca da breve retorno de Cristo. Nós devemos apresentar, divertir o mundo, gente. É ensinar a verdadeira preparação para o grande evento. Nunca antes foi encomendada aos homens uma responsabilidade como a que Deus tem dado a seu povo. O tempo para esta obra é curto e pode ser cumprido com a ajuda direta do Espírito de Deus. Claro, é o Espírito Santo, né, gente? É o Espírito Santo que tem interesse em salvar pessoas mais do que nós mesmos. O Espírito Santo, ele vai comigo, ele vai com você. O Espírito Santo, ele vai com nós. Ele vai comigo, ele vai com você, ele vai conosco, com todos nós. O Espírito Santo. Ele tem interesse em salvar as pessoas. Nós, às vezes, que damos corpo mole. Mas se nós pedimos, Espírito Santo, me dê, ative aqui o gatilho de salvar pessoas. Ele vai ativar. Você é capaz disso. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês, aqui, para nós encerrarmos aqui, ó. É a avaliação, como é que vai ser no mês que vem. Eu já vou colocar no grupo de. Você deve participar no grupo da Escola Missionária Distrital. O seu ancião, ele vai convidar você se você quiser. Na verdade, não, você vai procurar o seu ancião, ele vai colocar você lá na Escola Missionária, porque lá vai ter o material para você estudar, tá bom? Aí no mês que vem a prova. Olha, a prova tá aqui, o livro Atos dos Apóstolos, que já está lá na Escola Missionária. Você vai ler da página 6 a 38. Vale 30%. Se você fizer o resumo do que você leu, o que que você entendeu. Se você fizer o resumo daquilo que você entendeu, você ganha 10% da nota. 10% por participar das aulas. Se você assistiu a aula, vale 10%. A leitura do artigo que já está lá também, do pastor Jorge Knight, vale 10%. Se você ler esse artigo, você tem que imprimir, ler, que é melhor você pode gravar e ali, gente, ele pode até somar para o seu sermão. E 40% é o teste, certo? É a avaliaçãozinha que eu já tenho aqui. Gente, Deus abençoe você de maneira muito forte. Maranata, paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Beijo do Maranata do Senhor Jesus Cristo na nossa vida.